Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Liz. E eu sou a Yara. E esse é o Mês de Devaneio. E hoje a gente veio aqui pra falar sobre alguns filmes que são um pouco antigos e que hoje em dia não seriam de bom tom, digamos assim. Eu, às vezes, ele todo, às vezes algumas cenas. São filmes que a gente gosta, que muita gente conhece, às vezes passa na sessão da tarde, mas quando a gente para pra analisar algumas cenas, não ficam mais tão bem. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas é claro, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito e ativa o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos, que isso vai ajudar bastante a gente desenvolver o nosso canal. E antes de começar o vídeo, só um aviso que a nossa rua ainda está em obra. Sim, desde aquele vídeo que teve aquela barulheira, a nossa rua ainda está aqui. Dá de ouvir o carro apitando lá em cima, mas daqui a pouco ele volta. Então, se durante o vídeo aparecer algum barulho, é porque não tem como realmente a gente fazer o pessoal parar de fazer barulho. Realmente, se tiver aquela sensação de que parece que tá no fim do mundo, imagina a gente que tá aqui suportando esse barulho. O nosso primeiro filme da lista é O Amor é Cego, que foi lançado em 2011 com a direção de Peter e Bob Farrelly. E nesse filme, que é uma comédia romântica, a gente vai acompanhar o personagem do Jack Black com uma pessoa que é bastante ativa em querer as mulheres, só que ele enxerga mais a beleza exterior do que interior, até que num dado momento ele fica preso no elevador lá com um cara que é um guru, eu acho, não sei o que ele é, e ele é hipnotizado. Então, quando ele é hipnotizado, ele vai se encantar pelas mulheres, só que agora ele vai enxergar as mulheres por dentro, ou seja, ele vai se atrair pelo que é por dentro dela. Só que ficou ao contrário, porque ele vai ver uma mulher bonita, ela tá linda, só que na realidade ela é o contrário disso, ela não é tão bonita, ela não é tão atraente, tem alguns defeitos, e isso vai atrair a atenção dele para o que é no interior dela. E nesse filme a gente vai ter a personagem que é a Rosemary, que ele vai enxergar toda linda, maravilhosa, na verdade como a atriz é, que ela é magra, bonita, toda dentro do padrão, só que no filme ela é uma personagem que ela é gorda, e é justamente por isso que o filme é acusado de ter gordofobia, porque mostra a pessoa gorda de uma forma muito caricata, tipo, ela senta na mesa do restaurante, a mesa quebra, ela parece uma desesperada pra comer, ela literalmente comeu um bolo quase inteiro, e os amigos dele enxergam ela do jeito que ela é e ficam o tempo todo fazendo piada por ele estar com ela, como se ele fosse lá essas coisas de bonito, mas eles acham que todos eles têm que pegar uma mulher padrão, e é sobre isso que o filme, naquele tempo, o pessoal ria, achava graça, talvez até hoje, quando passa na TV, as pessoas não parem pra pensar nisso, mas é algo muito errado, porque era como se fosse uma crítica a esses padrões e as outras coisas, mas não ficou tão claro. Realmente, porque as cenas que eram pra ser, de certa forma, uma crítica, era pra demonstrar um significado um pouco mais profundo, acabou gerando mais graça do que uma crítica, ou seja, a pessoa que assiste hoje pensa que, sei lá, vai e leva na... Acho que é só um filme engraçado, nem nada. E aparentemente ele é só pra isso, mas realmente. Não que a gente esteja crucificando o filme, que fale que é pra tirar essas coisas, até porque a gente tem que ver a época que foi lançado. E ele foi lançado antigamente, e antigamente não tinha essas discussões que tem hoje em dia. Então a gente só precisa assistir e saber que aquilo é errado e não reproduzir. Não tem problema assistir, até se divertir. Eu mesmo às vezes rio de algumas piadas de lá. E um outro clássico também é o Ace Ventura, que foi lançado em 1994 com a direção de Tom Shattuck. E Ace Ventura já é um clássico da Sessão da Tarde que eu muitas vezes assisti, e antes de eu ir pesquisar sobre esse assunto, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que é de uma cena em que ele descobre que ele beijou uma mulher trans e ele fica desesperado, e ele vai se lavar, vai vomitar e chora, se joga, o que de certa forma é tão exagerado que gera uma graça, e como eu disse, eu não tinha reparado que de certa forma isso é errado, né? Hoje em dia a nossa mentalidade está muito melhor e está muito mais diferente do que era antigamente. Coisas que foram lançadas antigamente a gente levava mais pela graça em si, que não é tão bem visto hoje em dia. Até porque tem muitos homens que podem achar que a atitude dele tá certa. Mas uma mulher trans é uma mulher. Então, se um homem beija uma mulher trans, ele não deixa de ser homem por isso, porque agora ela é uma mulher. Sim, tanto que tem lá numa cena que ele fala que não há problema algum, mas mesmo assim eu beijei um homem, como na verdade ela não é mais um homem, sim uma mulher. Embora que tenha um outro coisa, justamente por conta do contexto da história, porque ela queria se disfarçar e tudo mais, mas mesmo assim não tira o real significado dessa cena. Sim. Esse tipo de cirurgia é feita no final de semana, mas duvido muito se ele achou o tempo disponível na sua agenda cheia para se livrar do velho pirulito.
E o nosso terceiro filme é um dos meus favoritos, que é Diário de uma Paixão, que foi lançado em 2004 com a direção de Nick Cassavetes. E esse também é um filme clássico, já muito conhecido, justamente por aquela história romântica, bastante melosa, e uma comédia romântica leve e tudo mais. Só que tem um probleminha, porque por mais que aquela persistência, aquela paixão gigantesca daquele cara, o Ryan Gosling, é admirável para para um adolescente. É admirável, até porque ele contribuía, questão de beleza e muitas outras coisas. Mas se for olhar por um lado, essa insistência dele, se a gente for olhar por um lado, é um pouco problemático. Porque é justamente numa cena em que os dois estão na roda gigante, na verdade a personagem da Rachel McAdams, em que ela tá lá na roda gigante e ele decide escalar para poder convidar ela para sair já pela segunda vez. É claro, ela ainda diz que não, mas ele, para insistir mais ainda, falou que ia cair de lá, se jogar de lá se ela não aceitasse. Então a menina não teve outra escolha a não ser dizer sim, né? E aí também a gente pode falar, mas é porque ele tava apaixonado, isso é muito romântico. No filme pode até parecer quando não é com a gente, mas tipo, pense se é um cara da balada que não quer, você não quer sair com ele, mas ele tá lá insistindo e você disse não. Aí depois, quando você sai da balada, ele vai atrás de você e diz, sei lá, que vai se jogar na frente de um caminhão pra sair com você. Não ia ser tão bacana. Realmente, né? Eu ia continuar dizendo não. E ainda tem uma outra coisa, de que, sim, tem a parte de que a mãe dela escondeu as cartas que ele mandou, e aí ele achava que ela não queria nada com ele. E aí tá, beleza, tudo foi culpa da mãe dela. Mas como ele achava que era ela que não queria, por que ele continuou insistindo em escrever 365 cartas pra ela? Uma carta por dia. É realmente aquela insistência tão grande. E por mais que seja olhando por um conteúdo já mais, de certa forma, pacífico em relação à história romântica, se for olhar por um lado, não é assim na realidade. E o que aconteceu é basicamente já, sei lá, um assédio. É, quase isso. Enfim, mas a gente só tá ressaltando os pontos que são um pouco críticos, não quer dizer que a gente não goste. Eu adoro o filme, mesmo vendo esses pequenos problemas. Fico feliz como ele terminou, chorei horrores por ele toda vez que eu assisti. I wrote you every day for a year. E o nosso próximo filme é O Diabo Veste Prada, que foi lançado em 2006 com a direção de David Frankel. E aqui a gente vai acompanhar a Indy, que é uma recém-formada que está desempregada, e ela consegue um emprego na Runway, e a chefe dela, que digamos é a vilã da história, é a Miranda, e ela trata a menina de certa forma no início mal, mas depois elas vão conseguindo se dar bem, e a Miranda ela é vista como se fosse quase, sei lá, uma dama de ferro, por causa que ela prioriza o trabalho, mas mesmo assim ela ainda gosta das filhas, não é tão bem sucedida na vida amorosa, e um monte de coisa, ela é uma mulher forte, e várias pessoas criticam ela por isso, mas a gente não vai entrar tanto nessa questão. O problema aqui, na verdade, é o Nate, que é o namorado da Indy, que no início a gente pode até pensar, não, bacana, ele é muito parceiro dela, ele ajuda ela, ele faz um monte de coisa, nossa, que namorado bacana, só que com o tempo ele fica perturbando ela, porque ela passa muito tempo no trabalho, da relação dela com a Miranda, um monte de coisa, porque ela mudou a roupa dela, que agora tá bem melhor, ele queria que ela continuasse vestindo com aquelas roupas horrorosas que ela se vestia, fala que ela perdeu a identidade dela, sendo que ela não perdeu a identidade, ela na verdade tá descobrindo uma nova identidade, ela tá amadurecendo e tá se transformando, como acontece quando a pessoa vai envelhecendo, vai vivendo, e ela vai mudando automaticamente. E ele aparentemente não estava acompanhando esse ritmo dela, e por isso ele meio que colocava ela pra baixo. E os amigos também faziam o mesmo, eles bagunçavam, porque falavam que onde ela tava trabalhando só ligavam pra beleza, pro estereótipo, não procuravam se aprofundar ou escutar o lado dela da história, eles só julgavam e ficavam bagunçando ela. Aí ficava cansativa, ela tem que ficar aquele tempo que era para ser para curtir entre os amigos, ela teria que perder o tempo dela tentando explicar o porquê, a motivação dela sobre aquela profissão. E é claro que eu acho bastante injusto da parte dele, justamente porque ele não apoiou bastante ela, ele não deu aquele apoio naqueles momentos de depressão que ela estava vivendo, e ela que gostaria de estar ao lado dele. E claro, a gente sabe que quando a pessoa com o tempo vai avançando a idade, ela vai mudando sim algumas características, mas isso não tem nada a ver com a relação à identidade dela, assim, a essência dela, ela vai aprimorando de certa forma. É, aí que gera até uma perturbação, porque trabalhar com a Miranda e ir lá nesse negócio da moda já não era uma coisa fácil. E onde ela tinha que ter literalmente uma compreensão, um lugar para ela ter paz, ela ficava sendo perturbada, ou seja, ela era perturbada por tudo quanto é lado.
It's about who you are. I got it. Let me talk to her. E o nosso próximo e último filme é Gatinhas e Gatões, que foi lançado em 1984 com a direção de John Hughes. E John Hughes é um diretor já tanto famoso da década de 80 sobre aqueles filmes de adolescentes, um tanto românticos e tudo mais. E na sua estreia como diretor lança Gatinhas e Gatões, só que para ser um filme de adolescente bastante romântico, acabou tendo algumas cenas bastante problemáticas, tipo numa cena em que um garoto popular da escola ele acaba perdendo uma aposta, e então nessa perda da aposta ele teria que emprestar a namorada dele pro nerd da escola, só que ele fez isso com ela ainda bêbada. Sim, e que tipo, a mulher não é uma propriedade do cara pra ele poder emprestar ela. E tipo, ah não, pega aqui minha namorada emprestada. E o pior foi quando ela tava bêbada, ela tava nem sabendo direito o que tava acontecendo, tava toda perdida por aí. No outro dia ela acordou no carro do outro cara lá que era nerd, ela nem sabia, né? Ela nem sabia direito o que tinha acontecido, mas vagamente lembrava mais como era filme. Ela não deu escândalo, não fez nada, falou até que possivelmente gostou, porque ela nem lembrava direito o que tinha acontecido. E é isso, passa pra jovens isso. Só que realmente a pessoa quando jovem vê aquilo, a maioria dessas comédias românticas, nem que romantizam cenas que são delicadas, eles veem isso e eu acho que tá certo, eu acho romântico, eu acho bonito, quero evidenciar isso. Só que passar por isso realmente é traumatizante, às vezes até causa um surto psicológico tão grande na pessoa. E ver uma cena dessa, a pessoa acordar no carro de um desconhecido e saber que o seu namorado te emprestou pra ele, tipo, uma pessoa que deveria estar cuidando de ti quando tu tá bêbada. Claro que não é assim. Não é obrigação. Não é obrigação, mas não espera ser emprestada. Realmente ainda mais ficar sendo envolvida numa aposta que eu acho que ela nem sabia da aposta direito. Acorda, garoto. Onde é que eu tô? Olha, eu digo onde você tá e você diz quem você é. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso, tchau!